Ele vai descrevendo a sua benignidade, a sua longanimidade, o seu amor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai encontrar descanso para as vossas vidas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o primeiro começo de tudo que Jesus quer curar não é o seu exterior, mas sim o seu interior. No capítulo 9, a Bíblia vai dizer que vai chegar-se um homem ser lançado pelo telhado, e Jesus sabe que ele está necessitado, em Mateus capítulo 9, de uma cura exterior, homem coxo. Mas ele primeiramente diz: perdoados lhe são os seus pecados. Ele poderia dizer: levante e anda. Porque ia fazer como lá em Lucas 19, foi 10 curado, mas voltou. Então, primeiramente, nós temos que trabalhar na alma, cura a alma. Transforma essa vida para que ela venha entender que não é só pegar uma porta, não é só pegar um livramento, é levar Jesus, porque todo dia a porta está aberta, todo dia tem livramento, todo dia tem providência, todo dia tem saúde, todo dia tem vida, todo dia tem salvação, todo dia tem os atributos de Deus trabalhando em prol da nossa vida, porque ainda que nós descansa, dorme, mas se Deus estiver guardando a casa, meus pastores, não te preocupe. Não te preocupe se Deus estiver guardando a casa. Se Deus for o sentinela, fica tranquilo. Porque Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele olhou para ele: ó, Saul, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, e quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Então Jesus, no Mateus 9, vai dizer o quê? Que perdoados são os seus pecados. Porque há muitos 9 que saíram daqui com a bênção e não voltou mais. Então ele tem que aprender primeiramente que ele precisa, não é pegar só um emprego, não é pegar só uma saúde, não é pegar um livramento, não é pegar algo que ele precisa mediante a justiça, não é passar somente numa faculdade, não. Ele precisa do melhor para a sua vida. E qual o melhor? Jesus no centro, Jesus na condução, Jesus no caminho, Jesus mediante todo o processo da sua vida. E aí, até os fariseus se levantou, os escribas, e Jesus perguntou: qual é mais difícil? Perdoar pecado ou curar? Mas para eles, curar era mais difícil. Mas Jesus sabia que a maior doença não está por fora, a maior doença ela está por dentro. A maior doença do homem não está em uma doença exterior, não está na falta do dinheiro, não está mediante o processo sobre aquilo que está vivendo mediante a matéria humana. A maior doença do homem está no coração, está na mente. É por isso que a psicologia sempre fala sobre essa narrativa de corpo, mente, alma. Tudo isso é até mesmo a maior doença que exerce sobre o homem. Aí Jesus, ele mostra para aqueles homens que não é melhor curar o exterior e por dentro continuar doente. É melhor primeiramente curar por fora, e aí por dentro receberá o seu. E aí Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem não tem somente poder para perdoar pecado, a ti eu te digo para ele: levanta, toma a tua cama e vai. Irmão, e nós sabemos que a Bíblia diz em 2 Reis 5, que um homem chamado Naamã, ele era um homem bom. Você vê quando Deus ele trabalha para a restauração, a regeneração, ele até permite que uma jovem vá presa à casa dele. Mas nós vamos aprender mediante Naamã, que quando ele vem ao profeta Eliseu dá uma ordem para que ele mergulhe 7 vezes ao rio. E ali ele já diz que aquele rio não presta, que aquele rio não é o que ele quer, é da natureza humana. Sempre aquilo que ele acha, que ele
pensamento, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são meus pensamentos, vossos pensamentos, e os meus caminhos, vossos. E Deus, mediante o profeta, diz que ele tinha que mergulhar 7. Observe bem, que hoje nós somos crentes que só orou ontem, orou antes de ontem, lemos a Bíblia antes de ontem, fomos no culto uma vez na semana, mas aquilo ali é o exemplo que Deus está dizendo. Não é só 1, não é só 2, não é só 3, não é só 4, não é só 5, é 7 vezes na semana que você tem que ser adorador, porque não pode acontecer no domingo, não pode acontecer na segunda, não pode acontecer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas ao 7º dia da perfeição, tu vai vivenciar o teu milagre.